Fala, meus amigos, como que vocês estão? Seguinte, hoje a gente vai conversar sobre um tema bem importante nesse contexto, nesse universo de violência doméstica e a aplicação da Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Mas eu não vou falar especificamente só do crime. Eu quero conversar com vocês aqui mais detalhadamente, trazendo muitas questões, muitas dúvidas que já me trouxeram, sobre o processo criminal, sobre a ação penal desse crime de descumprimento de medida protetiva. Como essa ação se desenvolve, quais as teses mais levantadas normalmente pela defesa e que não funciona, qual o caminho que você pode buscar para a sua defesa nesse contexto de acusação, de denúncia, de ação penal que visa apurar sua responsabilidade criminal pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e, claro, quais as provas mais utilizadas pela acusação para buscar uma condenação e que em contexto se configura esse crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius Vieira, sou advogado criminalista, sou especialista na defesa do homem acusado de violência doméstica. Se você ainda não me segue nas redes sociais, criminalista Vinícius Vieira, TikTok, Kuai, Instagram, Shorts do YouTube, tem vídeos todos os dias, entre 10 e 11 horas da noite, entre um minuto e meio, até 2 minutos, sobre os aspectos criminais e práticos que envolvem a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, te convido a me seguir nas redes sociais. E, claro, quer se aprofundar ainda mais, além daquilo que eu trago nas redes sociais, te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sininho, para ser notificado sempre quando novos vídeos saírem. Tá saindo um vídeo, dois vídeos por semana, às segundas e quintas-feiras, certo? Então vamos lá, meus amigos. Como que se inicia, como que se dá esse crime de descumprimento de medida protetiva, como que se inicia esse processo? Não é raro, tá? Não é raro que ou após intimado, o cara ele busca contato com a mulher para tirar satisfação. Não é raro que após determinado tempo já transcorrido esse período da intimação das medidas protetivas de urgência, o homem de algum modo entra em contato com ela, tá? Não é raro também ele ir na casa, ele ir ao trabalho, buscando informações ou de algum modo buscando se aproximar dela, infringindo então aquilo que foi atribuído como condição das medidas protetivas de urgência. Mas também não é raro que a mulher invente determinadas aproximações, que você eventualmente mandou mensagens, tá? Então aqui existe esse universo do descumprimento em si e da invenção, da falsa acusação do descumprimento. Mas inicialmente, o que você tem que entender é o seguinte: quando uma medida protetiva ela é deferida, e é essa regra, né, que o Poder Judiciário vai deferir o pedido de medida protetiva e vai deferir normalmente a prorrogação dessas condições de medidas protetivas feitas pela mulher, ele estabelece algumas condições e que normalmente são proibição de contato, afastamento do lar e proibição de aproximação, tá? Com a suposta vítima e normalmente também com relação aos familiares dela, tá? Então, na prática, o que a gente observa, os critérios de maior descumprimento, de maior acusação, que são objetos de denúncia pelo Ministério Público, é que o cara mandou mensagem, o cara ligou, o cara se aproximou da casa dela, o cara se aproximou do trabalho dela, tá? Então essas são as hipóteses mais comuns de acusação de denúncia por descumprimento de medidas protetivas de urgência. E aqui você tem que ter muita atenção em algumas questões, tá? Primeiro, se você foi intimado formalmente da existência dessas medidas protetivas de urgência, ou seja, o oficial de justiça entrou em contato com você, é a forma mais comum, e você está ciente das medidas protetivas, não vai tirar satisfação, não vai mandar mensagem, não vai descumprir aquilo que está previsto como condição, não vai se aproximar, enfim. Por quê? Porque já existe um elemento concreto que demonstra a sua ciência da existência daquelas medidas protetivas. Outra situação que eu já vi embora a pessoa não tenha sido formalmente intimada da existência dessas medidas protetivas, foi demonstrado por outros meios
que ela estava completamente ciente da existência dessas medidas e quais as condições ela deveria cumprir. Por exemplo, já vi um caso em que a pessoa ela foi acusada de descumprir as medidas protetivas. A mulher fez o boletim de ocorrência que as medidas estavam sendo descumpridas. A pessoa foi intimada para ser interrogada, sem advogado, sem apurar o que tinha nos autos ali contra ela, e ela falou: eu sabia sim da existência dessas medidas protetivas. Inclusive, havia mensagens trocadas entre essas duas pessoas, e que a própria pessoa que tinha contra si essas medidas protetivas dizia: olha, eu sei que você pediu medidas protetivas, eu sei que eu não posso me aproximar de você, eu sei que eu não posso falar com você pelo período de tanto. Ou seja, a pessoa já sabia da existência dessas medidas protetivas e ela sabia do prazo até mesmo que foi estabelecido como no própria decisão judicial que deferiu essas medidas protetivas. Então, quando existe essa situação, essas situações, essas circunstâncias, já existem elementos indicativos que de fato houve o descumprimento da lei de medidas protetivas. Então, embora não tenha sido formalmente intimado, tem que ter noção daquilo que você vai falar, você vai conversar, você vai produzir de provas ou que vão produzir de provas contra você acerca da sua ciência dessa existência dessas medidas protetivas. O que não pode acontecer, por evidente, inclusive existe uma vedação na própria Lei Maria da Penha, é que a suposta ofendida, ela te notifique, ela ou informe da existência dessas medidas protetivas, porque isso não vai ter validade. Ela está impedida legalmente de fazer essa notificação a você, e se ela está impedida, se ela o fizer e você descumprir, claro, existe aqui uma tese de defesa que não é válida essa intimação, tá? Essa notificação. Outro ponto também, ainda sobre intimação das medidas protetivas, da ciência dessas medidas protetivas, é a intimação via edital, tá? Ou até mesmo por hora certa. Existem enunciados no Fonavide que autoriza, depois de buscadas diligências, exauridas as diligências para te buscar, para te intimar de forma presencial no seu endereço, ou através do seu telefone, oficial de justiça te intimar pelo WhatsApp mesmo, que exauridas essas possibilidades de intimação pessoal, que você poderia ser intimado por hora certa, ou até mesmo via edital. Tá? Então é a forma mais perigosa que tem a intimação via edital. Pessoa oficial de justiça tentou de todas as formas te intimar, de forma presencial ou até mesmo pelo celular, e não localizou, ou de algum modo estava se furtando. Houve um indicativo disso, e o oficial de justiça encaminha para o judiciário que determina a sua intimação via edital. Então, às vezes, pode ser que você nem mesmo tenha ciência da existência das medidas protetivas e elas existam. E aí você está dialogando com a pessoa, você está buscando contato com ela, você está indo atrás dela sem saber que existem as medidas protetivas e você pode responder por isso. E há casos que sim, que a pessoa responde criminalmente por isso. É óbvio que existem elementos de defesa, que a gente pode até conversar daqui a pouco sobre isso, que nós vamos conversar daqui a pouco sobre isso, e que você vai utilizar a título de argumentação para refutar a eventual acusação, a eventual condenação acerca desses descumprimentos de medidas protetivas. Então, em linhas gerais, o que você tem que entender é, se você foi formalmente intimado dessas medidas protetivas, se o contexto demonstra que você sabia da existência das medidas protetivas, ou até mesmo que você estava se furtando e você ciente disso, foi intimado por edital, você pode sim responder pelo crime de descumprimento de medidas protetivas. E o crime nada mais é do que você descumprir aquelas condições previstas numa decisão judicial que deferiu as medidas protetivas. Tá? É você entrar em contato, é você se aproximar, é você tentar voltar de algum modo para sua casa. Tá? E aqui já se configura o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Tá? Provas que normalmente são produzidas pela acusação, especialmente no âmbito do inquérito policial, ou até mesmo em juízo, quando já iniciou a ação penal, são prints de WhatsApp, tá? Então você mandou mensagem para a pessoa e tem lá que era você e foi juntado isso nos autos. A própria confissão ajuda também na existência dessa ação penal, produzindo um elemento de prova contra você. Claro que uma confissão isolada, não tendo nenhum outro elemento de prova, ela não é apta
a te condenar, mas ela corrobora pela interpretação do juízo para uma condenação, se aliado a outros elementos de prova. Por isso que você tem que ter muita cautela quando for intimado para comparecer na delegacia, se você vai falar, se você não vai falar, e se falar, o que você vai falar, tá? Comum também, gravação de ligação, tá? Então você ligou para a pessoa gravou e você se identificou de algum modo no áudio, na própria gravação. Áudio de WhatsApp também é muito comum ser utilizado para fins de demonstrar que você descumpriu as medidas protetivas de urgência. Testemunhas também é muito comum, então você foi até a casa da pessoa, estava lá os familiares dela, você foi até o local de trabalho, estava lá colegas de trabalho, você encontrou na rua e foi atrás dela deliberadamente para se aproximar de alguma forma, para conversar de alguma forma, ciente da existência dessas medidas protetivas, e ela tinha ali algum amigo ou algum atual namorado, então isso pode ser utilizado a título de provas para demonstrar que você descumpriu medidas protetivas. Câmeras de segurança, sim. Se a pessoa, por exemplo, tiver câmeras de segurança na frente da sua casa, na frente da própria casa, no local de trabalho ou na própria rua, podem ser utilizadas, sim, para demonstrar que você descumpriu essas medidas protetivas de urgência, tá? Então, essas são as provas mais comuns desse universo de medidas protetivas. Mandar mensagem, é ligar, é se aproximar, e as provas, os próprios prints, áudios, gravações de ligação, testemunhas, câmeras de segurança. Então você tem que estar muito ciente de todo esse universo de elementos que podem ter contra você a título para te demonstrar que você de fato descumpriu essas medidas protetivas de urgência. Então você vê que o primeiro passo é a mulher vai lá, pede as medidas protetivas, você é de algum modo intimada. Depois de intimado, você, ciente da existência dessas medidas protetivas, você descumpre essas condições, tá? E ali existem elementos de provas que, se produzidos, podem levar, sim, à sua condenação. E aqui, quando especificamente já está no processo, eu já observei muitos elementos, muitas teses de defesa que elas são, posso dizer que inócuas, inofensivas, que não vão surtir nenhum efeito ao Poder Judiciário porque já tem uma compreensão pré-estabelecida que isso não cabe, tá? Essas teses não cabem. Por exemplo, você, ciente das medidas protetivas, foi atrás dela. E existe argumento que você não teve o dolo de descumprir as medidas protetivas. E aqui é muito forte o argumento, o fundamento do Poder Judiciário, que, poxa, ele ciente das medidas protetivas, ele foi atrás dela. E existe prova que ele foi atrás dela. Isso por si só já afasta a alegação que não houve o dolo. Porque se você esteve próximo, se você deliberadamente foi buscar ela, buscar algum contato, alguma aproximação, aí não tem como falar que você não esteve essa vontade e, inclusive, você estava ciente da existência dessas medidas protetivas de urgência. Claro que a gente vai conversar daqui a pouco quando se pode utilizar essa ausência de dolo. É evidente que a gente pode utilizar esse argumento, mas não é em todo caso. Porque o que eu observo é qualquer caso de descumprimento, houve ali a alegação do ausência de dolo. E não é em qualquer caso. Se eu utilizar em qualquer caso, além de ser um argumento frágil, sem prova, o Poder Judiciário descredibiliza a sua versão, descredibiliza o potencial do seu advogado. Tá? Então, não sugiro, não recomendo que utilize em todos os casos esse argumento do dolo, ausência de dolo, ausência de vontade de descumprir as medidas protetivas. Outro ponto também que eu vejo que é muito comum e que não é comprado pelo Poder Judiciário é a ausência de ameaça, ausência de perigo para a pessoa. Tá? Então, existe lá medidas protetivas, você se aproximou, você mandou mensagem, mas você não trouxe, essa sua aproximação não trouxe perigo para essa pessoa. As suas mensagens elas não foram em tons ameaçadores ou tons constrangedores contra ela. O crime de descumprimento, ele se configura com o próprio ato de descumprir, o próprio ato de se aproximar, o próprio ato de manter contato, independentemente de qual foi o teor dessas mensagens, tá? Então, o fato de você não ter agido de modo a causar-lhe uma ameaça, ou de forma a injuriá-la, ou de forma a persegui-la, enfim, qualquer contexto nesse cenário, não vai caber essa alegação. O
Poder Judiciário ele entende que isso é indiferente, essa alegação que não houve humilhação. Até porque outro argumento do Poder Judiciário contra isso, refutando essa situação, e inclusive isso também é utilizado a título de argumento em primeira e segunda instância, quando a mulher autoriza, tá, a sua presença. A principal vítima, o bem jurídico a ser protegido nesse contexto de descumprimento de medida protetiva é a força da decisão judicial, tá? É a boa administração pública, tá? Ou seja, é a própria respeito à instituição do Poder Judiciário e a própria decisão que definiu essas medidas protetivas, sendo a suposta vítima um objeto secundário de proteção. Então, embora não tenha havido ameaça contra a suposta vítima, nessa aproximação, nesse contato, você desrespeitou e mesmo ciente, você não levou em consideração aquelas circunstâncias que você deveria cumprir, aquelas condições que deveriam cumprir, e estava estabelecido isso na sentença, na decisão que definiu as medidas protetivas. Ou seja, você ignorou aquela decisão judicial, você desrespeitou essa decisão judicial, por isso que você praticou o crime de descumprimento de medida protetiva. Disse que entende-se que é um crime formal. Então, o mero descumprimento, o mero inobservância dessas condições já te leva a responder, já te leva a praticar esse crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Então, você entendeu aqui, nesse primeiro momento, que teses como a ausência de dolo não pode ser alegada por qualquer razão ou por qualquer caso, em qualquer caso de descumprimento, acusação de descumprimento. Não, você tem que selecionar, você tem que entender muito bem se no seu caso cabe. Tese como, não trouxe ameaça ao conversar com ela, também da mesma forma não vai ser comprado. Isso em nenhum caso é comprado, tá? Mas se aproximou dela e não a ameaçou. Tá, mas o objeto da decisão é você não se aproximar, não você não ameaçar, porque você não ameaçar é o pressuposto básico, porque caso você o faça, é prática de outro crime, que é o crime de ameaça, tá? Bom, então esse é o cenário que você tem que entender de teses que são inofensivas ao Poder Judiciário, que não são acolhidas normalmente pelo Poder Judiciário, mas há teses que, dependendo do caso concreto, elas são viáveis, sem sombra de dúvidas. E eu quero começar com essa tese da ausência de dolo, tá? E aqui ela pode se desdobrar em alguns pontos, tá? Primeiro, com relação à sua intimação, tá? Você foi intimado formalmente da existência dessas medidas protetivas e descumpriu essas medidas protetivas, aí não tem como você falar ausência de dolo. Porém, se essa intimação ela se deu por edital e o oficial de justiça não exauriu, não se utilizou de todos os elementos possíveis para buscar o seu contato, buscar o seu endereço, para te intimá-lo efetivamente, ou seja, tentou uma única vez, não localizou, já encaminhou o Poder Judiciário, o Judiciário já deliberou para sua intimação via edital, aqui sim é uma tese defensiva de ausência de dolo, porque você não estava ciente da existência dessas medidas protetivas, porque a sua intimação foi feita via edital, mas esse caminho do via edital, ela foi como uma próxima alternativa após o Poder Judiciário não ter localizado um endereço seu, tá? Então, se houve uma única tentativa de te localizar, não localizou e já foi por via edital, essa é uma fortíssima tese defensiva para demonstrar a sua ausência de dolo, tá? Em descumprir as medidas protetivas, porque de fato você não estava ciente da existência dessas medidas protetivas. Ou seja, o Poder Judiciário tentou uma vez te localizar, não achou, vai para o edital, é uma fortíssima tese para buscar a ausência de dolo e sua absolvição. Não, foram várias vezes te localizar em vários endereços, tentou em vários sistemas de acesso ao poder público, de todos os endereços e não te localizaram. Aí sim, a intimação via edital ela é efetiva e vai ser reconhecida como a sua responsabilidade a título de descumprimento de medida protetiva e não caberia o dolo. Então você tem que entender mais uma vez que não é em todo caso de intimação por edital que cabe o dolo. Você tem que entender se quantas vezes eles tentaram me intimar presencialmente ou pelo meu WhatsApp, por exemplo. Tá? Então você tem que avaliar isso antes de alegar essa ausência de dolo.
Outra razão para utilizar a ausência de dolo de descumprimento de medida protetiva é o seguinte: a mulher ela ou autorizou a sua aproximação ou foi ao seu encontro, tá? Isso também é levado em consideração, especialmente no STJ, a ausência do dolo, tá? Porque você não teve a intenção de descumprir as condições das medidas protetivas na medida em que ela autorizou a sua aproximação ou ela mesma entrou em contato ou se aproximou de você, tá? E isso simboliza uma revogação tácita das medidas protetivas de urgência. O contexto demonstrou que ela mesma entendeu que não se encontrava mais numa situação de risco e, por isso, essas medidas já nem teriam mais validade e necessidade de serem mantidas vigentes naquela oportunidade, por próprio comportamento dela, tá? Porém, é importante que você entenda que essa tese ela vai ter muito mais força no STJ e em alguns juízos de primeira e de segunda instância, tá? Porque predomina em primeira e segunda instância que não interessa se ela se aproximou de você, não interessa que ela autorizou o seu contato, interessa que a principal vítima, a vítima primeira, é o Estado e você descumpriu uma decisão judicial, você desrespeitou uma decisão judicial, embora ela tente procurar. Tá? É ridícula essa argumentação, eu sei, mas é algo que se utiliza para condenar em primeiras e segundas instâncias, tá? Então você tem que ter muita cautela quando tem medidas protetivas contra si e ela se aproxima. É óbvio, é uma forte linha de defesa o fato dela ter se aproximado a você, tá? É uma fortíssima linha de defesa ela ter se aproximado ou ter mantido algum tipo de contato com você. Mas, em primeiras e segundas instâncias, essa tese não é tão comprada, é mais no STJ, especialmente quando você maneja ali, você impetra um habeas corpus para fazer ser reconhecido e deixar muito bem claro isso para o STJ. Quem sabe para trancar uma ação penal ou até mesmo a título de substituto de recurso especial, tá? Esse é um caminho também que você pode utilizar. Outro caminho que você pode utilizar também a ausência de dólar é o seguinte: vocês fortuitamente, vocês de forma eventual, né, isolada, se encontraram no shopping, né? Mas não se encontrar, vamos marcar um encontro. Não, você estava passando de um lado, ela estava passando do outro, no corredor, e vocês estavam no mesmo ambiente. Você foi ao médico, ela também estava lá. Foi correr no parque, ela estava no parque também. Então, se isso, embora seja considerado uma aproximação, não é uma aproximação deliberada, foi uma aproximação fortuita, porque você não tinha um controle, você não tem acesso a ela, você não sabe onde que ela vai estar, e você deliberadamente foi ao encontro dela. Não, não foi isso que aconteceu, foi fortuitamente, foi ocasionalmente que vocês estavam no mesmo ambiente. O Poder Judiciário, ele tem uma interpretação bem conservadora acerca do descumprimento de medidas protetivas. E o melhor dos mundos, embora eu discorde disso, seria, você viu que ela está no lugar? Não entre, não permaneça, vai embora. Eu entendo que não, tá? Eu entendo que se vocês estão numa distância razoável naquele local, você pode ficar. Mas é melhor você ser mais conservador e entender como o Poder Judiciário interpreta esse tipo de situação. E ele interpreta que se você chegou, viu, avistou ela e foi embora, está completamente justificada a sua ausência de dolo, tá? A ausência na vontade de descumprir as condições das medidas protetivas de urgência. Agora, e se você já estava lá e ela chegou depois? Aí também é um elemento de prova. E eu sempre indico que você, quando tem medidas protetivas, sempre esteja com outras pessoas, sempre esteja em um lugar com câmeras, para demonstrar que você chegou antes e que você não se aproximou dela em nenhum momento, você nunca teve essa intenção, porque isso vai te ajudar também a demonstrar a sua inocência, tá? Então, olha só como é específico a utilização dessa tese do dolo, né? O dolo em se aproximar, o dolo em ter contato com ela, tá? Outro ponto também é que daí você entra nessa casa do dolo, é ela se aproximar deliberadamente de você. Ela foi por todas as formas querer ter contato com você. E aí você tem que produzir essas provas de que, por exemplo, ela te chamou para ir na casa dela, né? Ela foi até a sua casa ou você estava com outras pessoas e elas viram.
tá? Que demonstra que ela que descumpriu essas condições, você não teve nenhum momento a intenção de descumprir, e mais, pelo fato dela ter te convidado, já demonstra que o fato é atípico, tá? Não houve ali prática nenhum desse crime. Não, Vinícius, o que acontece é que ainda assim ela insiste que eu que descumpri essas medidas protetivas, mas eu tenho provas, eu tenho câmeras de segurança, eu tenho testemunhas, eu tenho mensagem dela mandando, me chamando para ir para casa dela, eu tenho vários elementos de provas que podem indicar que ela que descumpriu essas condições, não eu, e que em nenhum momento eu fui atrás dela. Perfeito. Utiliza esses elementos como prova, como reforço à sua declaração. Se você tiver elementos, por exemplo, ela entrou em contato via Facebook, via Instagram, via WhatsApp com você, entre lá no verifact.com.br para produzir essas provas, não simplesmente com um print, tá? Mas produza de uma forma que dê um reforço, uma concretude, força de perícia acerca dessas conversas. Então você vai entrar nesse site, lá explica exatamente como você vai produzir essas provas para fins de demonstrar a sua inocência, a inexistência dessa prática de crime por sua responsabilidade, tá? E por fim, é importante trazer aqui as possibilidades de prisão, tá? Vinícius, eu só estou sendo acusado por descumprimento de medida protetiva. Bom, pela natureza da pena, quantidade de pena por si só, até 9 de outubro de 2024 era de 3 meses a 2 anos, e depois, a partir de 10 de outubro, passou a ser de 2 a 5 anos, ainda assim, a chance de você ser preso por um descumprimento isolado em caso de condenação é muito baixa, tá? Mas aqui a gente tem que considerar hipóteses como circunstâncias judiciais, se há algumas circunstâncias judiciais, especialmente 2 ou mais, ser valoradas contra você. Tem um vídeo explicando sobre sentença condenatória ou cálculo de pena aqui no âmbito da Lei Maria da Penha. Então, se você quer se detalhar, se debruçar um pouco mais para saber como o Poder Judiciário vai chegar a uma pena, se você tem chance de ser preso, assista esse vídeo que é muito importante para você, tá? O juiz também avalia se você é reincidente ou não, que isso tudo interfere no regime inicial de cumprimento de pena, que embora a pena pode ser baixa, o regime inicial de cumprimento de pena pode ser, por exemplo, um semiaberto e você vai ser preso sim. O que eu venho notando com maior tendência é a prisão no decorrer ou do inquérito policial, ou em flagrante, ou da ação penal, tá? Porque eu observei já muitos casos em que não só descumpriu as medidas, ou descumpriu elas reiteradamente, ou descumpriu e praticou ainda mais um crime. Descumpriu e lesionou, descumpriu e ameaçou, descumpriu e perseguiu, enfim. Vários crimes juntos que pode levar, assim, o Poder Judiciário a interpretar a necessidade da sua prisão por preservação da ordem pública, por preservação porque as medidas elas não estão surtindo efeito com relação a você, o risco de reiteração delitiva, enfim, são argumentos muito utilizados pelo Poder Judiciário para decretar uma prisão por conta de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Mas, se for só o descumprimento e você esteve preso, tende a você permanecer preso até a audiência, e se sair uma sentença na audiência, tende a você ser liberado, porque normalmente também você não vai, na sentença, não vai ter um regime mais gravoso do que de cumprimento de pena do que o próprio aberto, salvo as condições que eu trouxe agora para você. Mais que 2 circunstâncias judiciais, 2 ou mais circunstâncias judiciais negativas ou reincidência, tá? Então é isso, meus amigos. Eu tive a intenção de trazer esses detalhes acerca do crime de descumprimento de medidas protetivas, hipótese de descumprimento, quando você é intimado ou considerado intimado, se você tem que tomar cuidado com o contexto que você tinha assim, das medidas protetivas, intimação via edital, quais as principais provas lançadas pela acusação quando de uma denúncia feita pelo Ministério Público para iniciar uma ação penal. Então, o que eles utilizam de mais argumentos ou provas para buscar a sua condenação e quais os elementos, quais as teses que você pode utilizar que são mais efetivas e as principais teses inefetivas, ineficazes que geralmente as pessoas utilizam. Então você tem que entender muito bem quando utilizar qual tese, quais provas você pode utilizar para buscar para estar mais próximo, melhor dizendo, da sua absolvição, certo? Então é isso, meus amigos, eu espero ter colaborado com vocês, trazido luz a esse procedimento criminal que versa sobre descumprimento de medida protetiva. Forte abraço e até o próximo vídeo.